tal qual como ontem, nós tivemos uma boa semifinal hoje, tá? Não foi do mesmo jeito, não foi com o mesmo tipo de futebol, até porque Atlético de Madrid e Arsenal têm metodologias diferentes, têm DNAs, identidades diferentes que Bayern e PSG. Mas isso não significa que o jogo foi uma porcaria. Pelo contrário, nós tivemos até um bom jogo, bem estudado, travado em alguns momentos, que variou, que passou de mãos para mãos, foi cheio de camadas e lógico. A polêmica dos pênaltis, né? A gente vai ter que falar sobre cada um deles por um pouquinho. Mas isso depois da vinheta. Fui positivamente surpreendido mais uma vez, tá, galera? Eu não esperava um jogo ruim entre Arsenal e Atlético de Madrid. Mas eu também não esperava um jogo tão legal quanto o que eu vi hoje, tá? Foi um jogo cheio de camadas, o jogo terminou empatado em 1-1. O gol do Arsenal foi do Gyökeres de pênalti, o gol do Atlético de Madrid de Julián Álvares de pênalti. Diferente de Bayern de Munique e PSG, Atlético e Arsenal passam por momentos negativos da temporada. O Atlético acabou de perder a Copa do Rei para a Real Sociedad. E era um título que o Simeone buscava e queria muito com esse time do Atlético. Já o Arsenal, ele está num momento que ele está exausto coletivamente, fisicamente e principalmente mentalmente. Ouço muitas pessoas falando de pipoca, não creio que seja uma pipocada, e sim pelo ato de que o Arteta, que bebe da fonte do Guardiola, que gosta de propor, de criar, de ter a bola no pé, parece que o time do Arsenal ele tem dificuldades para criar nesse momento da temporada. Se eu pudesse fazer uma analogia, o Arsenal é aquele artista, é aquele escritor que tem a folha em branco na sua frente, mas não consegue desenvolver a ideia. Já é um pouco diferente do Atlético de Madrid, que está num momento meio ruim justamente por ter perdido um título que o Simeone gostaria muito de ter ganho juntamente com o pessoal do Atlético. Então, diferente de Bayern, diferente de PSG, os dois não vinham num momento psicológico tão bom. Foi um jogo que eu esperava que fosse mais um pouquinho de pressão do Atlético nos primeiros minutos. O Atlético ele não consegue pressionar até os 15, 20 primeiros minutos. Foi um jogo assim bem truncado, bem difícil. Tem uma ou outra chance, mas nada tão espetacular, nada tão maravilhoso. A gente tem um chute do Álvares que o Raya faz uma boa defesa. Depois nós temos ali um chuta que não chuta, né, do Arsenal, que o Odegaard perdeu a chance, ele chuta em cima do, se eu não me engano, é o Ruggeri, tá? E meio que não tem muita coisa no primeiro tempo. Foi um jogo mais estudado, mais truncado, as duas equipes com um pouco mais de receio de atacar, justamente pelo mental que eu falei agora mais cedo. O Atlético, que é uma equipe que eu ainda não consegui assimilar ao longo dessa temporada, e olha que ela já tá no final, mas é uma equipe que não defende tão bem, mas não gosta de atacar, e quando ataca, ataca bem. É uma equipe muito camaleônica, vamos dizer assim, cheia de camadas que parece que ele não quer assumir o que ele é. Ele é uma equipe que tem um bom ataque, tem um ataque forte, propõe bem jogo, trabalha bem, mas parece que não quer jogar com a bola no pé. Pechas de Simeone. Depois dos 30 minutos, parece que a bola meio que dá uma destravada. As equipes até tentam. Acho que as duas laterais, tanto do Atlético quanto do Arsenal, estavam bem cobertas, até o lance dos 45 minutos do primeiro tempo, que é o pênalti em cima do Gyökeres, né? O Ranco vem nas costas do Gyökeres, o Gyökeres antecipa a bola, né? O Ranco vai e faz a carga nas costas dele, o Gyökeres cai, é pênalti. É um pênalti que, assim, eu acho que o VAR acerta, tá? Acho que o VAR acerta em não chamar o árbitro, porque foi o VAR acerta em chamar porque foi pênalti, tá? Foi um lance que foi pênalti. Eu acho que, na minha concepção, se eu fosse o árbitro, eu daria o pênalti. O Arsenal com o próprio Gyökeres, que bate e bate muito forte. Ele bateu mal o pênalti, tá? Ele bate no canto direito do Oblak, que pula para fazer a defesa, mas ela vai com tanta força que ela passa e o Oblak não consegue fazer a defesa. Se fosse mais fraco, o Oblak defenderia. Vem o segundo tempo e o nosso querido
Simeone, ele tira o filho dele, que era ponta, né, o Giuliano Simeone, para colocar o Lenormand, que é um lateral. E aí a gente pega o torcedor comum e fala assim, pô, o time tá perdendo, precisa ganhar, e você me tira um atacante para botar um lateral. Às vezes a leitura de jogo determina que você precise não ver a mudança, mas enxergar o impacto que ela vai trazer no campo. Essa mudança foi determinante para o segundo tempo do Atlético de Madrid. Foi determinante, porque no segundo tempo o Magalhães estava fazendo a farra, né, em cima do Púbio. Ele não estava jogando tão bem ali. E o que a gente fez? O Púbio foi passado para a zaga com a mexida do Simeone. Aí o Lenormand começou a trocar de posição com ele, fazendo a lateral, o que confundiu o Magalhães e travou o Magalhães. E aí o jogador que estava na posição de lateral, auxiliando ali, que era o Llorente, passou a virar o ponta direita, e aí parece que desbloqueou tudo. Parece que o Atlético de Madrid jogava com 12, 13, enquanto o Arsenal tinha 9. Sobrava. Todas as divididas eram do Atlético de Madrid. Todas as segundas bolas, lá ele, eram do Atlético de Madrid. O Arsenal passou a ter dificuldade. E aí tivemos o lance do pênalti. Pênalti bem marcado. E foi um azar gigantesco do Ben White, se eu não me engano. Porque tem um lance de escanteio que o Griezmann cruza e o Llorente pega de primeira a chicotada, né, a pancada, só que ela sai meio mascada, ela vai na perna do Ben White e sobe no braço dele. E a mão estava muito aberta, mas muito aberta mesmo. E aí é um pênalti mais interpretativo. Eu marcaria, tá, gente? Eu marcaria o lance do pênalti. Eu acho que a mão estava muito aberta, estava muito fora de contexto aquela mão do Ben White ali, até entendo, mas pênalti é pênalti, tá, gente? E aí nós tivemos o Álvares, que tomou pouca distância e fuzilou o Raya, fez assim um belo de um gol de pênalti, tá? Chance zero do Raya e de qualquer outro goleiro do mundo defender. Depois disso nós tivemos uma boa bola do Griezmann, que foi na trave, né? Ele bate já caindo, a bola vai na trave. Nós tivemos ainda um lance que o Griezmann tenta o chute, é travado, ela sobra no Llorente, que ele chuta, é travado 2 vezes. Ainda tem uma finalização do Llorente que o Raya manda para escanteio. Tem 2 finalizações do Lookman, que o Lookman hoje estava muito mal na finalização. Ele auxiliou, desarmou, mas quando a bola caiu na frente dele, ele foi muito mal. O primeiro chute que ele deu, ele recebe uma bola do Griezmann e chuta em cima do nosso querido Davi Raya, né? E depois nós ainda temos um lance que ele consegue sair da marcação do Ranco, e o Ranco já no chão, ele baixa a cabeça e dá aquele chute de rapa-bosta, né? Que a chuteira, parte da chuteira pega no campo. E não vai com força, ele também não olha, o chute vai em cima do Raya. Então o Atlético foi empilhando chances, e até os 30 do segundo tempo a gente tinha uma pressão estratosférica do Atlético em cima do Arsenal. Só que faltou qualidade, faltou capricho na hora de decidir. E aí o nosso querido Arteta, né, ele mexeu no ataque inteiro, né, porque ele colocou ele tira o Madueke, ele tira o Gyökeres, né, ele coloca Trossard, ele coloca o Saka, ele mexe no ataque completo do Arsenal, e aí parece que o Arsenal ele dá uma oxigenada no final, tanto que nós temos que falar do pênalti que o Ranco cometeu, que foi assinalado pela arbitragem. Cara, esse pênalti eu tô em dúvida até agora com ele, tá? Eu tô em dúvida até agora. Por quê? Porque a jogada em si, nós temos o Eberitieze, que ele antecipa a bola do Ranco, e o Ranco meio que dá uma resvalada, tem o toque, tá? Ele pega chuteira com chuteira. Só que eu não sei se esse toque é o suficiente para derrubar o Eze. Eu não sei. Olhando na câmera lateral na hora do jogo, eu tive a nítida impressão que foi pênalti. Olhando na câmera traseira, eu tive a nítida impressão que não foi pênalti, porque o modo como o Eze vai para a bola já mostrava que ele estava dobrando o joelho.
E aí o árbitro marca o pênalti e o VAR chama. E aí eu fiquei muito em dúvida. Por quê? Porque eu não sei por que o VAR chamou ele. Eu não sei, tá? Eu não sei. Foi chamado para não dar o pênalti, mas qual seria o pênalti? E aí a gente vive falando do VAR europeu, da tecnologia europeia, mas temos que bater o pé no chão porque eles têm que aprender com a gente a liberar o áudio do VAR para a gente saber sobre qual lance está sendo discutido ou está sendo interpretada a discussão. Eu não sei qual foi. É o pênalti na perna esquerda do Eze, que bate na perna do Ranco, que ele procura o contato, e aí não é pênalti, tem que tirar mesmo, e aí foi certo o VAR chamar o árbitro, ou é na perna direita, que é a perna do Eze que antecipa, o Ranco dá um toquinho, né, na chuteira dele, e aí, pelo árbitro ter marcado pênalti, o VAR nem poderia ter chamado. Então eu vou ficar com essa dúvida até o fim do dia. Eu vi umas 4, 5, 6 vezes e eu não tive a impressão de que foi pênalti. Eu vejo um toque, mas a minha dúvida é, aquele toque é o suficiente para derrubar o nosso querido Eze ou não? E vendo na câmera de trás, eu tive a nítida impressão que o Eze já chega dobrando os joelhos para receber a carga e o pênalti. Acho que se o Eze não tivesse valorizado a queda, o VAR também não chamaria, tá? Foi uma atuação que essa eu vejo como polêmica porque eu não sei o que ele marcou. Então eu não tenho competência para falar para vocês se foi bem marcado, se foi mal marcado, se foi bem anulado ou se foi mal anulado. Eu não tenho competência para falar. Simplesmente não tenho. Eu acho que o Eze meio que dá uma bela de uma valorizada. Mas tem contato. Tem contato. Tá? Não é pênalti só ter o contato, tá, galera? O pênalti é quando o contato impede a jogada de haver um prosseguimento. E justamente pelo Eze, né, dar essa valorizada que eu fico em dúvida. No fim das contas, né, o Arsenal ainda teve uma finalização do próprio Eze, do Saka, que o Oblak faz uma boa defesa, mas ficou nisso. O 1 a 1 acho que ficou um bom resultado, foi o jogo das penalidades, foi o jogo das polêmicas do VAR e dos pênaltis. Acho que em 2 dos 3 o árbitro foi muito bem e o VAR foi muito bem. Nesse terceiro eu tô em dúvida, tá? Porque eu não sei sobre o que eles falaram no VAR, então fica difícil tomar qualquer decisão, tá? Como eu disse, se foi na perna direita do Eze, não era nem pro VAR ter se intrometido na jogada, tá? VAR não é para corrigir decisão de árbitro, não é para dar segunda chance para árbitro. Se foi na perna esquerda, o VAR foi muito bem em chamar e anular o pênalti. Bom, fica tudo aberto, tá? Para Londres. Tá tanto aberto para o Arsenal, que é poderosíssimo em casa, muito forte, mas tá aberto para o Atlético de Madrid, que tem lá os seus bônus, né? Um time que fora de casa costuma trabalhar e trabalhar bem. Ganhou do Barcelona, deu muito trabalho, né, para o time do Clube Bruges. É um time que, atacando, ele é muito forte. O problema é que às vezes o Simeone, o Cholo Simeone, não quer atacar, não quer ficar com a bola e tá tudo bem, tá, gente? É uma ideia dele, uma decisão dele, uma ideologia dele. Vai ser um jogo bem mais travado do que hoje, tá? Vai ser bem mais travado. Talvez se um dos dois tivesse saído ganhando, seja Arsenal, seja Atlético, o jogo fosse de melhor prosseguimento na volta. Bom, vou deixar aqui as estatísticas para a gente falar sobre o nosso querido Atlético de Madrid, né? Se você vê os gols esperados, está 2 e pouco contra 1 e pouco do Atlético. O Atlético que chutou mais, se eu não me engano é 18 a 11, teve mais bolas indo à direção do gol do que o Arsenal. Teve mais chances criadas e uma coisa que me chama a atenção é os escanteios. Se eu não me engano é 8 a 1 que termina. O time do Arsenal tem uma bola aérea, uma bola parada muito forte, tanto que marcou 17 gols na temporada 2026. É uma marca muito forte e o time do Atlético ficou muito preocupado em travar essa bola aérea. Fim das contas, apenas um escanteio no Wanda Metropolitano para o Arsenal. Jogo completamente aberto, jogo bom. Dentro da metodologia de cada clube, eu acho que os dois fizeram um bom papel, tiveram um bom papel. E fica tudo aberto para o jogo de volta na próxima terça-feira. Mas diga aqui para mim, quem que vai passar? O Atlético de Madrid, do Cholo Simeone, vai para mais uma final e tentar o título inédito? Ou
Mikel Arteta chega à sua primeira final de Champions na história com o Arsenal? Deixa aqui e comente que eu vou ouvir o comentário de cada um de vocês, tá bom? Gente, meu nome é Fernando, esse foi mais um Zona Mista, edição mais rápida hoje, um pouquinho mais tarde pelo jogo da Champions. Você que já chegou aqui, não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações, curta e compartilhe com os amigos, beleza? Você que já tá aqui, deixa aquele like, compartilha com o pessoal, comenta e vamos que vamos. Uma ótima quarta-feira que já já tem Libertadores, tá bom? Uma ótima quarta e fui!